para a gente conversar nesta noite, para compartilhar com vocês, chama-se Escolhas da Vida. As escolhas que a gente faz ao longo da nossa vida. Hoje eu tenho uma idade, já não sou mais nenhum jovem, dia 1º agora completo 73 anos, né? Então a bagagem a mala está transbordando de experiências, de decisões que foram tomadas, algumas certas, outras erradas, e as decisões erradas a gente pagou o preço e as certas agradecemos a Deus, né? Mas enfim, decisões que nós tomamos. Eu quero compartilhar com os irmãos, né, que a decisão mais acertada que eu tomei na minha vida foi quando, aos 38 anos de idade, eu tomei a decisão de seguir Jesus Cristo. Entreguei minha vida a Ele, ouvindo a história do cego de Jericó, aquele pobre cego sentado à beira do caminho, e quando Jesus ia passando, ele ouviu aquele barulho e ele perguntou o que era aquilo, e alguém falou para ele: olha, é Jesus de Nazaré que vai passando aí. Ele começou a gritar: Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouviu aquele homem gritando no meio daquela multidão. Ele sempre ouve, né? Ele ouviu aquele homem, ele chegou lá onde ele estava sentado com aquela capa sobre as costas. Ele perguntou para ele: o que você quer que eu faça por você? Ele falou: eu quero tornar a ver. E Jesus falou: então veja. E no mesmo instante ele voltou a enxergar, e a Bíblia diz que Jesus foi e ele seguiu Jesus. E naquele momento, ouvindo aquela história, eu quase na situação daquele cego, eu tomei aquela decisão de seguir Jesus. E agora eu continuo com esse propósito de seguir Jesus, né? Criei meus filhos, estão aí, bem-sucedidos, crescidos e abençoados e prosperando. E está eu aqui, a minha companheirinha ali, né, Dona Lourdes, a irmã Lourdes, minha copiloto, né? Só que de vez em quando ela erra as placas e aí eu fico meio perdido, né? Entendeu? Mas a gente vai, né? A placa é 90, ela fala que é 70, e eu não, é 60. Eu passei a 69, não, você passou a 79. Eu, não, tá bom, agora já passou, né? É verdade. Mas é assim a vida. É a vida, amados, nossa vida. Mas quero dizer para vocês que todos nós precisamos fazer escolhas, tomar decisões, para casar, na escolha do marido, da esposa, no lugar onde morar, no trabalho, na profissão, no caminho que você vai seguir, nas pessoas com quem vamos nos relacionar, nos nossos negócios, nas pessoas que vamos ter relação de negócios. São escolhas que fazemos ao longo de nossas vidas, que determinarão os resultados, que podem ser bons ou maus, positivos ou negativos. Eu confesso para os irmãos que muitas vezes, ainda na ignorância, sem conhecer Jesus Cristo, eu tomei decisões que até hoje eu me arrependo delas. Então, amados, depois que eu conheci Jesus Cristo, eu passei a depender dele para me dar orientações, e muitas vezes, quase, mesmo com ele, eu quase tomei decisões que não foram boas, mas graças a Deus estamos aqui. Essas decisões positivas ou negativas, boas ou ruins, né? Muitos passam a vida toda na incerteza, sem saber fazer as suas escolhas. Às vezes não temos autonomia, ou temos ajuda, orientações dos nossos pais, que são os responsáveis diretos para o rumo da vida do filho. E como pais, como avós, precisamos ajudar nossos filhos, nossos netos, para fazer boas escolhas.
Deixamos às vezes outros, até estranhos, influenciar nossos filhos, nossos netos nas suas escolhas. Isso não é bom. Muitas vezes deixamos outros fazerem as escolhas para nós, escolhas que seriam de nossa inteira responsabilidade. Tomar opinião, questionar, não é problema. O problema é você aceitar opiniões de pessoas estranhas até, e às vezes até mal intencionadas, como aconteceu comigo. Às vezes você achando que aquela pessoa está te ajudando, passando aquela orientação para você, mas ele estava realmente, era com um punhal nas suas costas. Entendeu, amados? Isso aconteceu comigo. Cuidado. Você quer tomar decisões? Eu te recomendo um mestre nas decisões, Jesus Cristo. Ele sim te dá direção no caminho que você deve seguir. Então, eu resolvi fazer uma pesquisa na Bíblia a respeito de exemplos de escolhas, né? E eu encontrei lá em 2 Crônicas, no capítulo 29, também lá em Isaías 33, a biografia e a história do rei Ezequias. Um rei muito jovem, porém muito sábio, né? Ezequias, filho de Acás, neto de Jotão e bisneto de Uzias, rei de Judá. Acás, rei de Judá, pai de Ezequias, foi um rei tremendamente idólatra, um rei cruel, um rei ímpio e perverso. Fez tudo aquilo que era abominável ao Senhor, Deus de Israel. Adorava a deuses estranhos, sacrificava seus filhos no fogo, que absurdo, queimava os filhos no fogo, em oferenda a deuses. Quebrou todos os utensílios, jarros, bacias da casa do Senhor e fechou o templo. Aqui ninguém fala em Deus. Como resultado dessa insensatez, dessa loucura, aquele rei idólatra levou a nação de Judá a um verdadeiro caos material, caos social, caos financeiro, caos espiritual. E o pior de tudo, amado, quando esse homem morreu, ele não foi sepultado com os reis de Israel, foi sepultado à parte. Eu creio que foi resultado de tudo aquilo que ele semeou. Desonrou ao Senhor, foi desonrado. Sabe por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer, não se deixa zombar. Tudo aquilo que o homem semear, aquilo mesmo ele vai recolher. Portanto, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós semeamos, nossas vidas, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos amigos, nossos colegas, parentes, irmãos, enfim, daqueles que estão ao nosso redor. Eu acho que você deve estar pensando nas suas escolhas neste momento, né? É verdade? Ezequias, filho de Acás, era um jovem de 25 anos apenas, muito novo. Ele assume aquele reino destruído que havia sido deixado por seu pai, e durante 29 anos aquele jovem reinou sobre Israel. Mas eu quero falar para você sobre a incrível sabedoria desse moço. 25 anos, ele não se deixou levar pela exaltação. Agora eu sou um rei, agora eu mando, agora eu tomo as decisões, agora eu vou para Davos, né? Não é verdade? Agora eu vou para Davos também, vou mostrar lá a minha... Não fez isso. Humildemente, aquele menino
de 25 anos, ele tomou a decisão, ao assumir o reino, as seguintes atitudes que ele teve. Primeira atitude, ele reabre as portas do templo, ele repara aquelas portas e reabre aquelas portas do templo. Sabe, irmãos, sabe por que isso? Templo é a igreja, templo é o lugar de adoração, é lugar de buscar a Deus, é lugar de louvar a Deus. É o que você está fazendo aqui nesta noite, o que eu estou fazendo. Você saiu da sua casa e você veio aqui com um propósito, e esse propósito eu creio que é buscar ao Senhor. O rei Uzias, a Bíblia diz que ele, enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar, ele foi próspero, né? E esse menino aqui também, vocês vão ver que esse rei, ele foi muito próspero, porque a primeira atitude dele, buscar, reparar a casa do Senhor, fator primordial e fundamental em nossas vidas, sabe, amados? O altar edificado, um altar restaurado. Nós precisamos cada dia, cada momento, estar monitorando o nosso altar, né? Arrumando, cuidando do nosso altar, porque ali naquele altar é que você vai colocar a sua vida, suas dificuldades, as suas lutas nas mãos de Deus, e esse altar precisa estar arrumadinho, plenas condições, para que você possa oferecer ali sacrifícios agradáveis ao Senhor. Eu quero perguntar para você nesta noite, como está o seu altar? Como está o seu altar? As pedras estão caindo? Estão soltas? As brasas estão apagadas? Nosso altar, o meu altar, precisa estar arrumado, e sobre ele ofertas agradáveis a Deus, que é uma vida reta, uma vida justa diante de Deus. A segunda atitude daquele menino é convocar e ajuntar os levitas e os sacerdotes na praça oriental da cidade, e ali ordena que se consagre para tirar toda a imundície deixada na casa do Senhor. E ele restaura os cultos de celebração no templo. Ele convoca todo o povo para celebrar a Páscoa. Ele mandou mensageiros por toda a Judá e Israel, né? Convocando o povo: ó, vem para Jerusalém, vamos celebrar a Páscoa. Eu já restaurei o templo, está tudo pronto, as ofertas, os sacrifícios, venham, né? E a Bíblia diz que uma grande multidão se ajuntou ali em Jerusalém para celebrar a Páscoa, algo que havia sido interrompido pela maldade do rei Acás. Ele organiza a divisão de alimentos, suprimentos para aqueles que eram encarregados da parte espiritual da nação de Judá. E depois de tudo isso aí, sai de cidade em cidade, aquela caravana, né? Sabe fazendo o quê? Quebrando aqueles postes ídolos. Poste ídolos era lugar que eles faziam oferendas, sacrificavam aos deuses, né? E derrubando aqueles altares pagãos onde era sacrificado aos deuses estranhos, né? Resultado de tudo isso aí, a Bíblia diz que aquele rei, aquele menino, o rei Ezequias, ele foi exaltado perante as nações, e Israel, aliás, Judá voltou à prosperidade. Olha, você vê o que é uma vida quando a gente procura buscar o Senhor, uma vida de retidão, uma vida que Deus se agrada, quando você faz as coisas certinhas, quando você não se deixa levar por decisões precipitadas, quando você busca a Deus, fala: Senhor, eu preciso tomar essa decisão, e eu preciso da sua ajuda para esclarecer esta situação. E depois de tudo o que fizer Ezequias com tanta fidelidade, com tanto zelo,
aconteceu o pior. O rei da Síria, Senaqueribe, invade Judá. As cidades de Judá são invadidas por aquele rei, com a intenção de tomar de Ezequias aquelas cidades. Eu quero dizer para você, amados, o inimigo sempre vai se levantar. O inimigo sempre vai se levantar. E quando tudo vai bem, e a gente relaxa, e descansa, o inimigo se levanta. E se você não estiver atento, ele te derruba. Entendeu? Porque essa é a função dele: roubar, matar e destruir nossos sonhos, nossa estabilidade emocional, física, espiritual. Mas eu quero dizer para você, amados, lutar contra um homem de Deus, contra uma mulher de Deus, é lutar para perder, tá? É lutar para perder. O inimigo não vai te derrotar, ele não vai me derrotar. Lá na Crônicas 32, no meio daquele caos, o povo preocupado, assustados, né, porque Senaqueribe estava invadindo Judá, e agora o que nós podemos fazer? Esse exército é muito poderoso, né? Ezequias, muito sábio, ele fala para o povo: ele diz: esforçai-vos, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois conosco há um maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Maior é aquele que está comigo, é aquele que está com você. Maior é aquele que está comigo, é aquele que está com você. Amém? Eu creio, eu tomo posse, eu sei quantas situações difíceis eu passei na vida, e eu sempre declarei: maior é aquele que está comigo, maior é aquele que está comigo. Deus, o Senhor dos exércitos. Eu sei que é difícil. Sabe o que aconteceu, amados, com aquele rei Senaqueribe? Naquela noite, um anjo do Senhor, um anjo apenas, baixou sobre aquele arraial, e foram mortos 185.000 soldados assírios. Um anjo apenas. Não foi um exército de anjos, não, foi um anjo apenas. 185.000 entre os comandantes, né? Homens valentes da Síria, que voltaram envergonhados para sua casa. E quanto àquele rei, quando ele chegou na sua casa, os seus próprios filhos o mataram. Vai lutar contra um homem de Deus, vai. Se levanta contra um homem de Deus, contra um homem de oração, contra uma mulher de oração, contra aquele que tem uma vida limpa e transparente diante do Senhor. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está lá. O braço de carne não vai prevalecer contra o braço do Senhor. Ezequias ficou livre do rei da Síria,
e muitos lhe traziam ofertas preciosas, sendo exaltado diante das nações. Mas outra vez, eu sou um homem de Deus, sou mulher de Deus, nada vai acontecer comigo. Você está muito enganado. Ezequias estava tranquilo, livre do rei da Síria. De repente o homem adoece, uma doença mortal, né? A fatalidade. Irmãos, eu quero dizer para você, olha, tudo vai bem na sua vida, bem, glória a Deus, mas não relaxe, não abra a sua guarda, não, entendeu? Não deixe de buscar ao Senhor, porque o inimigo não dorme. E Ezequias, aquele homem de Deus, aquele jovem rei, aconteceu a fatalidade com ele, adoeceu de uma doença mortal, e seu fiel amigo, profeta Isaías, né, companheiro de luta, de oração, de busca, né, foi encarregado de levar a triste notícia para ele. O Senhor disse para Isaías: vai lá e diga para Ezequias que ele vai morrer. Já pensou, mas seu amigo, seu companheiro, você chegar a ter que falar para ele: olha, eu vim aqui te falar para você que Deus mandou dizer que você vai morrer. Coloca a sua casa em ordem, acerta seus negócios, paga as suas contas, acerta tudo, porque você não vai viver, você vai morrer. São peças que a vida prega em nós. Algo parecido aconteceu comigo uma certa vez, né? Não foi o meu amigo, não foi o pai, não. Eu viajando na estrada, para lá de Cáceres, na serra ali, por volta de 2 horas da tarde, eu vou chegando, um carro parado na pista, e o cara mandando eu parar, e eu parei. E aí ele falou: ajuda aqui, rapaz, o caminhão tombou ali, tem uma pessoa debaixo da cabine lá. E aí eu fui lá correndo, e o outro, cheguei lá, tinha um senhor já morto debaixo da cabine do caminhão, e o outro rapaz tentando tirar o motorista pela janela com as pernas quebradas. E aí nós tiramos aquele homem de debaixo da cabine já morto, levamos ele para o asfalto. Lá no asfalto nós deitamos ele assim, eu cobri a cabeça dele com uma toalha. E aí ali, e agora, aí o motorista falou: aqui na camisa tem o cartão da empresa lá de 2 vizinhos no Paraná, liga para lá. Rapaz, sabe o que aconteceu? Olharam para mim e falaram: o senhor vai lá e avisa. Eu falei: mas manda outro. Não, é o senhor, vai o senhor, né? Aí, olha que situação, irmãos, angustiante. Hoje tem um posto lá que está fechado, e naquele tempo o telefone era rural, né? O telefone rural, né? E aí eu fui correndo lá no posto, cheguei lá no posto, falei: rapaz, tem telefone aqui? Ele falou: tem um telefone rural que às vezes fala, às vezes não fala. Eu falei: não, é que aconteceu um acidente ali atrás, eu preciso avisar lá na empresa lá o que aconteceu para vir socorro, né? Tenta aí. Aí tentei ligar. Quando a pessoa atendeu lá em 2 vizinhos, né, na empresa, eu falei: olha, rapaz, aconteceu um acidente aqui perto de Cáceres, no Mato Grosso, um acidente fatal, tem um senhor com as pernas quebradas e um outro aqui. Não falei que tinha morrido não, né? A situação dele é muito mal, né? Eu creio que ele não vai escapar. O rapaz do lado lá entrou em desespero, né? E naquele momento a ligação caiu e eu não consegui ligar mais. Entendeu? Tentei ligar, não consegui. Aí eu peguei o carro, cheguei em Cáceres, no primeiro posto da entrada de lá para cá.
Parei lá e retornei a ligação, estava todo mundo desesperado lá na empresa, né? Aí o rapaz falou assim: moço, por favor, fala logo o que aconteceu aí. Eu falei: moço, é o seguinte, aconteceu um acidente, tem um senhor com as pernas quebradas, o outro eu creio que já está em óbito já, né? Aí abriu o jogo logo. Ele falou: que jeito que ele é? Eu falei: o senhor é assim, assim. Ele falou: rapaz, esse que está com as pernas quebradas é meu pai. E o outro devia ser funcionário da empresa. Olha, você já pensou, você tem que dar uma notícia dessa, ainda no meio da notícia o trem pipoca lá e você não consegue, deixa angustiado. Aí ficou angustiado eu também, né? Porque não consegui completar. Agora, voltando aqui para esse caso de Ezequias, são peças que a vida prega a nós, né? Quem já não passou por situações parecidas assim, ou igual? Eu creio que já, né? Coisas que você entra assim em pânico, né? Mas quando Isaías entra no aposento real, entrega a mensagem, aquela mensagem avassaladora para o rei, diz: olha, o Senhor mandou te dizer que você vai morrer, coloque a sua casa em ordem, que você não vai escapar. E Isaías sai, entrega a mensagem, ele sai dali, eu creio com uma tristeza imensa no coração, uma dor. Meu melhor amigo, meu companheiro de oração vai morrer. Ele retira-se, sai. Quando Ezequias ouviu aquela mensagem, o seu amigo sai, vai embora, ele fica só. E a Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede, ele começa a orar. Começa a orar. No desespero, na angústia, ele faz um questionamento para Deus, né? E ele diz: Senhor, Senhor, lembra-te, eu te peço que andei, olha aí, amados, em verdade diante de ti, com inteireza de coração, e fiz o que era reto e justo aos teus olhos. E a Bíblia diz que aquele rei chorou amargamente. Quantas vezes você já chorou? Quantas vezes você já chorou? Eu já chorei. Minha esposa chorou. E a gente chora. Mas o que eu quero enfatizar aqui foi a coragem daquele homem. Ele questionou a Deus. Ele disse: Senhor, lembra, eu quero te pedir da minha vida, do que eu fiz, de como eu andei diante do Senhor. Procurei ser reto, ser justo, e agora estou aqui para morrer, Senhor. Vou morrer em pleno vigor dos meus dias. Olha, mas a Bíblia diz que quando ele falou isso para Deus, o profeta Isaías estava lá no pátio, tinha acabado de sair, tinha chegado no pátio. A resposta foi imediata: Isaías, volta lá e diz para Ezequias que ele não vai morrer. Eu ouvi a oração dele e vi as lágrimas dele. Ele não vai morrer mais, pelo contrário, eu vou aumentar mais 15 anos de vida para ele, e vou livrar essa cidade desse rei que está aí fora, tentando invadir ela. Irmão, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Quando ele falou aquilo para Deus, ele teve ousadia. E sabe por que ele teve ousadia? Porque ele tinha crédito. Entendeu? Deus sabia o coração daquele homem. E Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração. Ele sabe o valor exato que você tem diante dEle. E mediante esse valor, Ele vai te responder. E a resposta para Ezequias foi imediata: vai lá e volta
volta lá e diz para ele que ele não vai morrer mais. Eu ouvi a oração dele, vi as lágrimas dele e eu tive compaixão dele. Eu vou dar mais 15 anos de vida para ele, vou livrar essa cidade desse rei que está aí fora. Irmãos, sabe o que é o resultado de uma vida reta e justa diante de Deus? Livramento, cura, libertação. Foi o que aconteceu com Ezequias. No momento exato da sua angústia, Deus se levantou e deu livramento. Agora eu quero comentar com vocês, que lições nós podemos tirar desta passagem que ocorreu há milênios atrás, debaixo deste mesmo céu. Situações parecidas, né, com a nossa vida em outro estado, mas parecido, né? Um homem jovem, com um grande problema nas mãos, e ele tinha apenas a fé em um Deus de promessas. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele há de cumprir. O que Deus prometeu para você? O que Deus prometeu para você? Ele diz: filho, estou contigo, não te desanimes, não se abata, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu sou contigo, né? Amém? Amados, um reino destruído, um povo disperso, um reino sendo invadido, uma doença incurável e novamente o inimigo na porta. Mas Deus mudou seus propósitos para as nossas vidas, seus intentos e planos para nós? Eu creio que não. Os mesmos propósitos que Deus tinha no passado tem hoje. Deus não é homem para mentir nem para mudar. Aquilo que Ele estabeleceu não vai ser mudado. Deus não muda, Deus não mudará. Ele é o mesmo, será ontem, hoje e eternamente. Viver como Acás na busca dos prazeres enganadores deste mundo tenebroso, ou viver como Ezequias, uma vida na presença de Deus, acumulando crédito e honra com Deus, vivendo com nossa família na sinceridade, inteireza de coração, com nossa esposa, o esposo, os filhos, netos, com nossos parentes e amigos, no trabalho, na vida secular, em nossos relacionamentos via internet, pessoal e social, não levando uma vida de duplicidade, aparentando uma vida que não vivemos, enganando e sendo enganados. Quantos crentes vivem essa vida? Quantos? Tem uma vida dupla, na igreja, em casa é uma vida, lá fora, no mundo é outra vida, totalmente diferente daquilo que ele disse ser, enganando e sendo enganado. E aí eis a pergunta nesta noite para cada um de nós, né? Como estão os meus créditos? Como estão os seus créditos diante de Deus? Como é que está o seu conta corrente? O que você tem depositado lá? Como está a sua vida na presença de Deus, meu amado? Isso é que importa. O mundo lá fora está difícil, está terrível, perseguições. Graças a Deus que agora temos um presidente que teme a Deus e uma esposa que é uma missão.